Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira. Meu nome é Jean. E antes de eu começar o vídeo, eu gostaria que vocês curtissem, dessem um like, compartilhassem nas redes sociais, para que o canal seja divulgado por vocês mesmos e nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis sobre os conteúdos que o canal Cristo Sem Fronteira está colocando, está postando. E nos siga, se possível, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para que nós possamos, nessa caminhada, aprender mais, tanto eu como vocês, mais da palavra de Deus, que sempre vai ser viva e eficaz para todos os dias da nossa vida. Hoje eu quero continuar falando sobre um tema que o mês passado eu trouxe 2 vídeos falando sobre os 4 P's de uma oração eficaz. E eu vou deixar na descrição no canal para quem não assistiu possa assistir. Ele fala sobre os 4 P's da oração do Pai Nosso, da oração em 5 versículos que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos trouxe com poucas palavras, mas uma oração profunda, uma oração de muito peso, para que nós possamos conhecer ainda mais o nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Eu vou falar sobre oração. Como eu falei nos 2 vídeos anteriores, cada um tem sua maneira de orar, cada um tem sua maneira de se aproximar-se a Deus. A Bíblia relata sobre várias passagens, orações, tanto a oração de Neemias como a oração de Daniel, a oração de Paulo, a oração de Maria, mãe de Jesus. Mas também relata que nós, seres humanos, muitas das vezes oramos e não alcançamos nada. Oramos, mas não conseguimos chegar até Deus, porque muitas das vezes não sabemos orar, não sabemos pedir. E é através desse assunto que eu vou colocar como referência Tiago 4, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, de vossos deleites que nos vossos membros guerriam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Batalheis e guerrieis e nada tendes, porque não pedes. Olha o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu não vou entrar em detalhe com relação aos 3 versículos, mas o meu tema vai girar em torno de oração. Mas olha que interessante o que ele fala aqui. Ele fala sobre cobiça, ele fala sobre inveja e cobiça novamente. Ele fala que não sabemos pedir. Isso quer dizer que nós falamos e não alcançamos a petição certa com relação a Deus. Novamente ele fala sobre pedir e não receber, e pedimos e não recebemos porque queremos para nossas necessidades e nosso prazer carnal. Nós queremos tapar o nosso estado momentâneo. É aí que é o tema que eu vou entrar. Eu vou entrar sobre o que pede, como pede e para que pede. E para isso eu vou trazer 3 pontos com relação, e nesses 3 pontos vão ter 3 subpontos. O primeiro ponto é o seguinte: 3 situações porque pedimos e não alcançamos. Aí vai ter mais 3
conflito entre nós, e mais outros 3 que vai ser 3 fatores que, se pedimos em seu nome, em nome do Senhor Jesus, tudo será possível. Eu vou entrar no primeiro ponto, que vão ser três situações o que pedimos e não alcançamos. Lembrando que a epístola de Tiago, a carta de Tiago, tem em torno de 54 ordenanças, totalmente direta. E todas as ordenanças dele há uma repreensão sobre elas. Vamos lá, 3 situações porque pedimos e não alcançamos. Pedimos, a primeira situação é essa: pedimos pela concupiscência de nossa carne caída pelo pecado que nos escraviza. Segunda, pedimos pela concupiscência dos nossos olhos. E terceira, pedimos pela soberba de nossa vida, da vida em si. A referência é essa: 1 João, carta de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, primeiro ponto, a concupiscência dos olhos, segundo ponto, e a soberba da vida, terceiro ponto, não vem do Pai, mas do mundo. Para entendermos essa petição que a gente faz, muitas das vezes, por estarmos caídos e somos pecadores, tanto eu como você, muitas das vezes a gente pede para Deus, a gente pede para nossa carne, para nossa satisfação, que está impregnada no mundo. Deus não tem compromisso nenhum com relação ao mundo. O próprio epístola de Tiago fala, a carta de Tiago fala: amigo do mundo é inimigo de Deus. E Deus não é que ele é contra o mundo, ele é contra o sistema impregnado e maldoso e maligno do mundo. Isso está em 1 João 5,19. Porque somos de Deus e o mundo já está no maligno. Quer dizer, o mundo já está impregnado pelo mal. O mundo já está impregnado pelo sistema implementado e colocado por Satanás, induzido por Satanás, potencializado por Satanás através do ser humano caído. O ser humano ambicioso, o ser humano arrogante, o ser humano que busca só a sua autossatisfação. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. É os pontos. Vamos lá. Pedimos pela concupiscência de nossa carne caída pelo pecado que nos escraviza. Olha que interessante o que Salomão, um homem mais sábio do mundo, nunca haverá um homem antes dele e depois dele. A própria Bíblia relata isso. Ele fala em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2: vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades e tudo é vaidade. Salomão foi um homem que ele, além dele ter os prazeres em si, na carne e da carne, ele também teve muita luxúria. Ele teve várias mulheres, ele teve muitos bens, riqueza. Ele fez muita aliança entre os reinos em volta. Não teve guerra na época de Salomão. Salomão soube articular na época dele e ser muito sábio e próspero com relação ao reino de Deus, com relação à época do teu reinado. Pedimos pela concupiscência dos olhos. Em Êxodo 20, 17, se você ler em sua Bíblia, do Êxodo capítulo 20, versículo 3 até o versículo 17, vai ser os 10 mandamentos. E o versículo 17 é o 10º mandamento de Deus. E está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso deixa bem claro que Deus está falando no 10º mandamento para a gente não ser cobiçoso. Aquela pessoa que olha e deseja o que o olho
o outro tem. Não ser cobiçoso pelas coisas que não lhe pertencem, não é sua. Nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo e a serva, que seriam os serviçais dele, e nem os bens, que seriam o boi, jumenta ou qualquer outra coisa do teu próximo. Os bens dele, o ganha-pão do teu próximo. Em Eclesiastes 2:10, capítulo 2, versículo 10, Salomão diz o seguinte, novamente o rei sábio Salomão: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não los neguei, nem privei do meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou com todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olha que interessante, ele não negou nada do que ele olhou e desejou. Ele correu atrás, trabalhou e conquistou. Ele conquistou através do coração dele desejando, mas ele alegrou o coração dele, mas ele buscou, ele trabalhou. Está escrito aqui. Ele buscou, ele correu atrás. Ele fez a parte dele. Ele alcançou todas as coisas, mas ele buscou para alcançar. Jó 31:1. Eu vou colocar duas versões aqui e vou ler elas. Eu vou colocar a versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida, e NVI. A NVI tem uma explicação melhor. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, o fixaria numa virgem. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó fez um acordo com o olho dele, com o olhar dele, para que ele não olhasse uma outra mulher, porque Jó era casado. Jó ele não queria desejar outra mulher. Um homem mais rico do Oriente, quer dizer, o mais rico do mundo, que naquela época só existia o Oriente. O homem mais rico do mundo, daquela época, ele só tinha uma mulher, só tinha uma esposa. Ele soube tratar dentro dele a cobiça que muitas das vezes ao nosso redor está desenfreada. É por isso que Deus, com um diálogo que teve com Satanás, ele falou: é um servo. Olha, meu servo Jó, justo, temente a mim, se desviava do mal, reto. Vocês conseguem compreender essa grandiosidade vindo de Deus, relatado na Bíblia, falando de uma pessoa? Jó. Esse é um exemplo para nós. 3 situações porque pedimos e não alcançamos. Pedimos para a soberba da vida. Eclesiastes, novamente, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é esse. Olha a conclusão de toda a vaidade que Salomão teve, de todo o prazer deleitar que Salomão teve, muito mais que os homens atuais, muito mais que nós conhecemos. Um homem que teve riqueza, prazeres e luxúrias igual a ninguém. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Isso é o homem mais sábio do mundo, que teve tudo na vida, resumiu e concluiu sobre o que ele aprendeu. Temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Como referência, Tiago 4:3, eu já tinha lido e vou ler de novo. Pede e não recebes, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardastes em vossos deleites. O ser humano é soberbo no sentido de, quando ele adquire algo, ele se gaba. A palavra seria se acha. Já vi um ditado falando que é só alguém subir num tijolo, acha que está no palanque.
É isso mesmo. O ser humano, quando ele recebe algo, quando ele é um pouco a mais que algo, tem um salário um pouco maior, um pouco melhor, tem algum conhecimento a mais, faz algo a mais, sabe algo a mais, ele se gaba, se acha, sobe num tijolo, acha que está no palanque, acha que é dono do mundo. Isso é a realidade. Isso é para todos nós refletirmos e analisarmos. Será que nós não estamos achando muito pelo que nós conhecemos? E Salomão falou isso. E Deus resiste ao soberbo e dá graças ao humilde. Isso está em 1 Pedro, isso também está em Tiago. Continuando aqui. 3 conflitos dentro de nós por causa de nossos pedidos. Vamos lá. O primeiro conflito é o conflito dentro de nós para fazermos a vontade humana, carnal, ou a vontade que é de Deus, que é espiritual. Olha que interessante o que Paulo relata em Romanos 7, versículo 16 ao 24. Prestem atenção. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, quer dizer, no meu corpo, não habita bem algum, e com efeito o querer que está em mim, mas consigo realizar o bem, mas não consigo realizar o bem, perdão. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quer dizer, o pecado está tão impregnado em nós que nós não conseguimos fazer o bem. Achamos que fazemos o bem, mas a Bíblia relata o que é o bem para Deus. Ora, se eu não faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Quer dizer, existe uma lei no nosso corpo que afronta a lei de Deus, afronta o entendimento de Deus, que faz com que nós pecamos constantemente e me pedem debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, e me prendem debaixo da lei do pecado que está em meus membros, perdão. Então nós estamos presos através do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando eu falei aqui que há um confronto entre nós e nós não sabemos fazer o bem, realmente nós não sabemos fazer o bem. Sabe por quê? Porque eu vou deixar algo claro e eu sou direto no ponto para quem me conhece. Se você não obedece à Bíblia, se a Bíblia não é base para a tua vida, se a Bíblia não é base para seu entendimento de modo de viver, tanto na ética como na moral, se a Bíblia não é referência para você de como viver bem, então você está em desobediência a Deus, você está no pecado e você está se conduzindo à morte e à condenação eterna no inferno. É a realidade. Você está em desobediência para Deus. Porque não existe para Deus meio termo. Ou você obedece o que Ele determinou, ou você não obedece. E não desobedecer, ou desobediência para Deus, é rebelião, é morte, pecado, condenação. Deus, com relação a isso, não tem dó. Não é como nós, a nossa justiça. Olha o que está escrito aqui em Romanos 3, 23, falo muito nos vídeos que eu posto sobre pecado, e também Romanos 5, 12. Vou ler os dois. Porque todos pecaram e destituídos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, pelo que com o homem entrou o pecado no mundo,
E pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque por isso que todos pecaram. É bem claro a Bíblia. Todos estão no pecado. Ah, mas uma criança que nasceu hoje, um bebê que nasceu hoje, ela está em pecado? Tá. Ela está afastada de Deus? Tá. Mas a diferença entre ela, eu e você, é que ela é inocente. Ela ainda não conhece o padrão da verdade. Ela ainda, na essência dela, sabe que existe um Criador. Mas ela não tem a inteligência, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, a base de falar assim, eu estou fazendo algo errado. Ela nem sabe o que é errado, o que é certo. Ela só sabe chorar por um alimento, ela faz toda a parte do sistema dela, do corpo imunológico, come, faz suas necessidades e por aí vai. Ela não é como nós, seres humanos. Ela não é como eu e você, que sabe quando fazemos algo errado, lá dentro mostra em nosso coração que estamos errados. Continuando aqui. 3 conflitos dentro de nós por causa de nossos pedidos. Eu errei aqui, perdão se tiver algum erro, erro ortográfico ou digitado. Os conflitos dentro de nós para possuirmos coisas materiais. Gênesis 2:17 volta a falar sobre cobiça, o 10º mandamento de Deus. Uma observação: muitas das vezes o ser humano cobiça o que o outro tem e quer desejando o que ele tem. Quer desejando o que o outro tem. Muitas das vezes nós somos assim, eu e você, e temos que encarar a verdade. Somos assim. Continuando. 3º, os conflitos dentro de nós para satisfação e prazeres momentâneos e intencionais. Isso. Temos lascívia em Gálatas 5:19 e temos a vil concupiscência em Colossenses 3:5, que é os maus desejos. O ser humano quer se autossatisfazer, quer ter autossatisfação e momentaneamente em tudo. É o chamado na filosofia hedonismo. Você se autossatisfaz. Você não pode negar essa natureza sua de autossatisfazer. Isso é hedonismo. E isto é errado perante a Bíblia. Nós não temos que nos autossatisfazer, porque se você busca a autossatisfação, além de você ser egocêntrico, egocentrista, isso também é filosofia, é hedonista. Você é egoísta e você só centraliza você na sua satisfação. Presta atenção que eu vou calar aqui antes de entrar nos 6 fatos que pedimos em seu nome, em nome do Senhor Jesus, tudo será possível. Presta atenção. Entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Presta atenção. A sua vontade é carnal e humana caída. A vontade de Deus é espiritual e totalmente para o reino. A sua vontade é momentânea. A vontade de Deus é eterna. A sua vontade é mundana. A vontade de Deus é estabelecida em seu reino com princípios, leis e doutrinas. A sua vontade é viciante e gera consequências em sua vida. A vontade de Deus é para gerar um relacionamento, intimidade, consecutivamente trazendo galardão para a tua vida. A sua vontade é egoísta e egocentrista. A vontade de Deus é coletiva para todos. A sua vontade é hedonista. A vontade de Deus é critocêntrica. A sua vontade é viver. A vontade de Deus é fazer você morrer para te dar vida. A sua vontade é comodista. A vontade de Deus é fazer sua parte e ele fazer a dele.
A vontade sua é coitadismo. Olhamos nós como o ser que mais sofreu no mundo. A vontade de Deus é padecer para aprender a viver como lição. A sua vontade é para te levar ao pecado. A vontade de Deus é para te levar ao alvo que é Cristo na vida eterna. A sua vontade te vicia, te escraviza e faz gerar morte eterna. A vontade de Deus te liberta, é para te dar conhecimento da verdade e fazer gerar vida eterna em você. Essa é a diferença entre a sua vontade e a vontade de Deus. Agora, os 3 fatores que pedimos em nome do Senhor Jesus. Primeiro fator, a vontade de Deus em primeiro lugar. Voltamos ao paralelo ali entre estar na sua vontade e entre estar na vontade de Deus. É simples. Se você faz sua vontade, você não faz a vontade de Deus. Aí que nós colocamos um versículo e vamos lá. Romanos 12, versículo 1 e 2. Acompanhem comigo aí. Rogo-vos, sois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos com sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu coloquei até em outra cor aí, para você compreender junto comigo e acompanhar. O vosso corpo, rogo-vos, ele está falando para os irmãos dele, vários. Ele está falando para você sacrificar o vosso corpo. Seja santo e agradável a Deus. Esse sacrifício que ele está falando aí, esse sacrifício não é esse sacrifício que as pessoas falam de ir de uma cidade para outra a pé, subir escada de joelho, açoitar você mesmo com algum chicote, algum pedaço de alguma lâmina, cortar você. Isso aí não é sacrifício no sentido que Paulo está falando aqui. Paulo está falando em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é santificar, é buscar a santificação em Cristo. O que Cristo foi para aqui na terra, você ser exemplo também, ser como Ele. Aí ele dá um exemplo para essa santificação, que é não conformar com esse mundo, não ser impregnado por esse mundo, não ser envolvido por esse mundo, mas usar as coisas boas do mundo, a tecnologia, o avanço, a favor de te ajudar a desenvolver, a crescer, a amadurecer. E com isso também transformar o entendimento da mente, porque nós temos que buscar a mente de Cristo. O padrão de todo aquele que segue a Bíblia, a palavra de Deus, é centralizar a vida, o pensamento de Cristo, a caminhada de Cristo, como Cristo andou. Esse é o padrão de todo crente genuíno chamado cristão, que busca Cristo, o centro de Cristo, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão da vontade de Deus é essa, e você passa a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade dele, que é telema, vontade descritiva. Eu também vou colocar na descrição do canal sobre a plena vontade de Deus. São 2 vídeos que eu coloquei no canal e eu vou colocar na descrição para que todo mundo, todos que não viram, possa ver e acompanhar o que é a plena vontade de Deus. Quais são as 3 vontades de Deus? E eu foco muito essa vontade que é telema, descritiva. Deus deixou escrito a vontade dele, partes dessa vontade. Ele deixou escrita. E Mateus 22, versículo 37 ao 40, muito conhecido também está partes em azul. Acompanhe comigo. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos
depende toda a lei e os profetas. Preste atenção que todo coração, alma e entendimento. Aqui ele está falando da tricotomia humana. Coração seria o nosso corpo, que rege as vontades nossas. Alma é a nossa alma, onde está as nossas emoções, nossos sentimentos, o que a gente busca, o que a gente anseia. E entendimento, que seria a parte espiritual nossa. E nós temos que amar Deus dessa forma. Entrega de coração, entrega de alma, entrega de entendimento espiritual, entrega de entendimento, discernimento. E para isso, você tem que fazer com relação também ao teu próximo. Porque se você faz para o teu próximo, você quer para você. Se você faz algo para o teu próximo, você vai plantar e colher isso para você. Se você cobiça as coisas do próximo, como o tema oração, se você é invejoso pelas coisas do próximo, então você demonstra para você mesmo que o dia que você estiver lá, nesse patamar, alguém vai ser invejoso e cobiçoso com relação a você. Você tem que ser a melhor pessoa com relação ao teu próximo, porque esses dois é o mandamento de Deus para todos os seres humanos. Jesus simplesmente pegou os 10 mandamentos e adequou os 4 primeiros, que era para com relação a Deus, e os 6 últimos, que era com relação ao teu próximo, e juntou Deus e próximo. Aí vai mostrar quem realmente você é de verdade. Continuando aqui, a vontade do reino em segundo lugar. Eu falei que a vontade de Deus está em primeiro, a vontade do reino em segundo lugar. Em Mateus 6, versículo 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele fala sobre acrescentamento das coisas, é as coisas anterior que ele falou do versículo 32 para trás, que seria roupa, comida e vestimenta. Deus nunca vai faltar isso para aqueles que são seus. Nunca. E fala aqui: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então resolva o problema de hoje, faça as coisas de hoje e deixe amanhã proporcionar o dia, e você saber como lidar dia após dia, como fazer as coisas de dia após dia, não se preocupando com o dia de amanhã, porque o próprio Tiago, também na carta de Tiago, diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Nós temos que orar e pedir para Deus nos abençoar para o dia de amanhã e não viver o dia de amanhã. Podemos pensar, reestruturar e analisar como você vai buscar o dia de amanhã, mas nunca viver o dia de amanhã. Isaías 64, versículo 6 diz: pois todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Por que eu coloquei esse versículo? Porque nós temos mania muito de julgar, de analisar, de colocar nós como centro de tudo. Muitas das vezes nós usamos o julgamento, que nem fala aqui no versículo 33, que está aí na tela, que buscamos a justiça. Muitas das vezes achamos que somos mais santos de Deus, mais justo que Deus, e mais perfeito que Deus, mais puro que Deus. Nós muitas das vezes pensamos que somos mais que Deus. Sempre colocamos falando um exemplo. Por que acontece isso? Para que as coisas são assim? Nós temos que parar com isso e viver a cada dia, a cada momento. Por isso que eu coloquei que nossa justiça é como um trapo de imundícia. E realmente nós somos imundos quando julgamos. Nós temos que julgar através da palavra de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus,
falando que ele ama, mas ele também se ira, e há um julgamento sobre a terra com relação à condenação da raça humana. E entre esse julgamento existe só um nome, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Glória ao nosso Senhor Jesus. A vontade na autoridade de Jesus em terceiro lugar. Olha como faz o fechamento de todos os três fatores que pedimos em nome de Jesus. Tudo é possível. Vontade de Deus, vontade do reino e a autoridade de Cristo em nossa vida. E para isso, João 14, versículo 13 ao 15. Presta atenção nesses três versículos. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora, o fechamento dos três versículos. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Não sou eu que estou falando. Está aí, na Bíblia. Que não adianta você pedir para seu deleitar, mas não está alicerçado em Deus, não está glorificando Deus e não está alicerçado em Cristo. Não está na petição, na vontade de Deus, do reino dele e na autoridade de Cristo. Você está pedindo muitas das vezes para o seu próprio deleitar, porque você não guarda os mandamentos de Jesus. Aí, ó, pedires, me ama. Agora a continuação. Capítulo 28, 18 ao 22. Olha que interessante. E chegando-se Jesus, depois da ressurreição, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Isso é uma promessa de Cristo na vida de cada um que o segue. Ele vai estar conosco pela consumação dos séculos. Olha que interessante. Ensinando novamente. E vou voltar aqui. Presta atenção. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Você guarda a palavra de Deus. Você ama Jesus. Você guarda realmente o mandamento de Deus. É isso que esses 6 versículos que eu coloquei está amarrado. Muitas das vezes a gente fala que ama Cristo, tanto eu e você, mas não guardamos o mandamento dele. Guardamos mesmo? Você realmente está recebendo tudo que você pede? Pense nisso. Guarda essa reflexão para você. Continuando aqui. A vontade na autoridade de Jesus em terceiro lugar. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre outros homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. Maria não salva, Pedro não salva, Tiago não salva, Jean não salva, Rodrigo não salva, Jonas não salva, Neemias não salva, Benedita não salva, Sebastião não salva, ninguém salva a não ser Cristo. Cristo é a salvação, a pessoa de Cristo. Cristo é a chave, o centro de Deus para todos que querem ir para o céu. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a chave, ele é tudo. Fechado nele, está nele, consumado nele, na pessoa dele. Ponto. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Nenhum outro a salvação, devemos ser salvos somente por Cristo.
Em Hebreus 13:8, gosto muito desse versículo, que mostra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque ele sempre fez, faz e fará para com os seus, aqueles que buscam genuinamente a palavra de Deus. E agora eu vou finalizar, é uma conclusão. Eu falei da autoridade de Cristo, que é o último ponto aí. Jesus não é um carimbo datado, que você pensa e pode datar e vai acontecer, em nome do Senhor Jesus, amém. Jesus não é um contrato de papel que pode ser rasgado, simplesmente você faz e quando você não faz, você simplesmente vai lá e rasga. Jesus não é um martelo judicial que determina ou sentencia alguma coisa à sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Ele não é isso. E Jesus não é algo, objeto ou situação que usa quando você quer e você precisa na sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, ele não é isso. Eu estou fazendo essa sequência de situação porque muitas das vezes a gente usa o nome de Jesus popularmente e banaliza o nome dele em tudo. Não só o nome dele, mas o nome de Deus. Colocamos em vão o nome de Deus e o nome de Cristo. E ele não é isso. Ele não é para satisfazer nem a sua e nem a minha vontade. Ele não é para satisfazer algo que você está determinando e você está querendo. Ele não é isso. Ele não é uma pessoa que você use e usufrua conforme você quer. Isso é bem claro na Bíblia. Nós temos que parar de ser religiosos e usarmos Jesus. Na verdade, ele é o Senhor e Salvador da glória. A graça está sobre o mundo e o mundo não está nem aí com relação à graça que se chama Jesus. Continuando aqui, Tiago 1, versículo 22 e 23. E sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos como falsos discursos, hipócritas, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Olha no espelho e se acha e se gaba. Jesus falou, deixou bem claro contra os religiosos da época, fariseus, saduceus, sinédrios, escribas, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Isso que vocês são. O fato de usar o nome de Jesus para algo que queremos é um tipo de determinativo hipócrita farisaico. Deus faz a vontade do Filho, no qual foi dado a autoridade, mas Jesus não quebra princípios criados por Deus. A base da minha conclusão é buscar o reino dos céus. Aí eu mostrando aqui, cumpridores, somente ouvinte, orar, jejuar e meditar na palavra de Deus. Se você não faz essas três coisas, você não pode falar que é um crente genuíno. Você tem que tirar esse nome de você. Você pode falar que crê, até o diabo crê, até os demônios crê, até os anjos crê que existe o Criador de todas as coisas. Mas você nunca pode falar que é um cristão genuíno. Porque um cristão genuíno ora, jejua e medita na palavra, que nem está em Salmos 1, versículo 2. Medita de dia e de noite e tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer em buscar a palavra. Não é nada forçado. Você precisa dela porque ela é algo vivo que busca
melhorar cada dia mais a sua pessoa. E este é o fim. Irmãos, toda glória é somente para Cristo, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. A honra e glória somente para Deus Todo-Poderoso através de nosso Senhor Jesus Cristo, o único que salva. Vamos passar a orar com mais espiritualidade, com mais amadurecimento e pedir para o reino de Deus, para a vontade de Deus e para a autoridade de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Bye bye.